Fala galera, eu sou o Mo e passando, entrando, o LeBron James cada vez mais reforça o apelido que foi dado para ele de Noé da NBA. E por que foi dado esse apelido? Porque pelo altíssimo número de partidas ou séries de playoff que o LeBron carregou e carrega os times que ele passou aí literalmente nas costas. Então hoje a gente vai contar alguns pontos da carreira do LeBron chave aí para ele ter esse apelido e cada vez mais reforçar esse apelido de Noé. E o LeBron Noé já se iniciou no começo da carreira do LeBron, na primeira passagem dele pelo Cleveland de 2003 a 2010. Meus amigos e minhas amigas, o LeBron levou esse time para as finais de 2007 da NBA e não só isso, esse time foi segundo lugar na Conferência Leste desse ano e foi para a final contra o Spurs. Olha só o time: Larry Hughes, Sasha Pavlovich, LeBron James, Drew Gooden, Zydrunas Ilgauskas e ainda tinha o Varejão na reserva. E vamos falar a verdade, né? Você não lembra ou nunca ouviu falar de nenhum desses outros jogadores, a não ser o Ilgauskas, o LeBron e o Varejão. O resto, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. E é óbvio que esse time perdeu de 4-0 pro Spurs, o Spurs com aquele trio de Ginobili, Tony Parker e Tim Duncan, é óbvio que perdeu, mas olha só as performances do LeBron nesses 4 jogos da final. LeBron teve 22 pontos por jogo, 42 mais ou menos minutos por jogo jogado, a maior média dessas finais, e o LeBron também teve aí 7 rebotes e quase 7 assistências de média, quase médias de triple-double. Primeira vez que o LeBron numa final carrega um time aí da NBA, isso porque o LeBron já foi um feito, né, trazer esse time para segundo lugar da Conferência Leste e depois chegar na final. Isso sem falar nos outros anos do Cleveland também, que era praticamente em geral, só o LeBron. E depois dessa passagem do Cleveland de 2003 a 2010, o LeBron foi pro Miami Heat de 2011 a 2014, o nosso Miami Heat. E ele jogou essas 4 temporadas no Heat. Por incrível que pareça, ele não teve um momento tão marcante assim como sendo Noé, já que o time do Heat, cá entre nós, sendo um clubista um pouco, mais cá entre nós, o time do Heat era muito bom. Pelo menos ali do lado dele ele tinha o Chris Bosh e o Dwayne Wade, e fora outros jogadores também de apoio que mandavam muito bem. Fora que tinha o Spoelstra também como técnico, que era muito bom, e o Pat Riley lá como GM, lá no escritório, vamos dizer assim. Então esse time do Miami Heat foi muito bom, tanto que nas 4 temporadas do LeBron no Heat, o Heat chegou em 4 finais e ganhou 2 títulos, perdendo só pro Dallas Mavericks em 2011 e pro Spurs em 2014. Agora vamos para a segunda passagem do LeBron no Cleveland, de 2015 a 2018. Nesses 4 anos que o LeBron ficou lá, voltamos à época de LeBron Noé já no primeiro ano, 2015. O Cleveland chegou à final contra o Golden State Warriors, o qual ia jogar 4 finais seguidas de 2015 a 2018. Cleveland e Golden State chegaram às 4 finais. E falando dessa final de 2015, olha, vou fazer um parênteses aqui antes, né? Esse time do Cleveland era bom, tinha o Irving, tinha outros jogadores, mas mesmo assim o LeBron atuou como Noé e carregou muito esse time. Vou dar uns números aqui só para você ter uma noção. Lembra que lá na final de 2007 que a gente falou contra o Spurs, o LeBron jogou, foi a maior média de minutos jogados, jogou 42 minutos por jogo. Sabe quanto que ele jogou nessa final de 2015? 45 minutos por jogo de média. O LeBron praticamente jogou todo o tempo de todos os jogos. Dentro que, obviamente, foi a maior média de minutos de um jogador nessas finais. Depois o LeBron teve 35 pontos por jogo de média, 13 rebotes por jogo e 8 assistências por jogo. Quase um triple-double de média. E ainda, você que assistiu essas finais em 2015, ou você que assistiu depois, você lembra que não foi o Stephen Curry que jogou muito essa final, que merecia, na minha opinião, ser o MVP dessas finais de 2015, já que o Golden State Warriors foi o campeão. O Iguodala foi o MVP dessas finais. E um dos motivos que ele ganhou esse prêmio foi porque ele parou o LeBron. Aí eu nunca entendi isso. LeBron, 45 minutos por jogo de média nessas finais.
35 pontos por jogo, 13 rebotes por jogo e 8 assistências. Quase um triple-double. Como que o Iguodala parou o LeBron com esses números? Eu nunca entendi isso. Pra mim, Iguodala marcava o LeBron, é lógico, mas não parou. Diminuiu talvez um pouquinho o ritmo do LeBron, que poderia ser maior do que isso que a gente falou. Mas pra mim, o Curry merecia ser MVP daquelas finais. Então, LeBron Noé, segunda versão, finais de 2015. E agora o clássico, né? A clássica cena do LeBron Noé, ou melhor, o clássico ano de LeBron Noé e as finais de LeBron Noé, que acho que é o mais emblemático da carreira do LeBron, que foram as finais de 2018. Ainda o LeBron no Cleveland, contra o Golden State Warriors. Do outro lado, o Kevin Durant já estava no Golden State Warriors e foi uma final, assim, totalmente Noé. Acho que se eu tivesse que resumir esse episódio em um momento do LeBron Noé, finais de 2018 da NBA. O Kyrie Irving já tinha saído do Cleveland, tinha ido pro Boston Celtics e literalmente era só o LeBron. Golden State Warriors foi campeão daquele ano e se liga nas médias do LeBron. De novo, 44 minutos por jogo jogados, a maior minutagem de um jogador nessas finais, 34 pontos por jogo, 8,5 ali, 8 e pouquinho rebotes por jogo de média e 10 assistências por jogo. Ou seja, quase um triple-double de média de novo pro LeBron. E essas finais, se você assistiu, se não assistiu, já te convido a reassistir alguns jogos, ou todos ou alguns jogos dessa final. Assistindo essas finais, eu vi e falei, não tem como o Golden State ser campeão e o MVP não ser dado pro LeBron. O LeBron carregou literalmente nas costas esse time do Cleveland. E fora que essas finais aí ainda teve aquela cena emblemática e clássica do LeBron, do Cleveland, da NBA, que foi naquele jogo 1, jogo empatado, poucos segundos para acabar o jogo. O time do Cleveland estava no lance livre. No rebote desse lance livre, o J.R. Smith pegou o rebote. Jogo empatado, ele poderia completar a cesta e o Cleveland passar à frente. Isso no jogo 1. O J.R. Smith não sabia que placar que tava viajando na maionese. Ele pegou a bola, em vez de completar o lance na tabela, fazer o ponto, ele saiu com a bola para fora da linha de 3. Ele achou que o Cleveland tava ganhando o jogo. Olha só a desatenção. E aí aquela cena clássica do LeBron olhando pro J.R. Smith e apontando para ele para ir pra cesta. Meu Deus do céu. Eu fico pensando o que passou na cabeça do LeBron naquele momento. E depois, quando acabou o tempo regular e foi pra prorrogação, o que o LeBron ficou pensando no banco de reservas? Nossa senhora, que tristeza. E agora, a última passagem do LeBron aí, que ele saiu do Cleveland em 2019 e veio pro Lakers. Então, de 2019 até hoje, né, atualmente, 2022, o LeBron tá jogando no Lakers. Em 2020, eles foram campeões da NBA com o Anthony Davis, com o LeBron. E o LeBron Noé já voltou ali aos poucos, já na temporada de 2021 um pouco, que o Anthony Davis estava muito mal. E principalmente nessa temporada que a gente tá de 2022. Anthony Davis machucado, trouxeram o Westbrook como uma esperança ali de um All-Star para dar um gás ali e ajudar o LeBron e Anthony Davis, mas o Westbrook, como todos sabemos, está muito mal e por isso o LeBron tá tendo que jogar muito. Olha só, o LeBron tá com 37 anos já, ele já não tem 25, 26 anos igual lá atrás. 37, final de carreira, LeBron tá jogando em média 37 minutos por jogo, uma minutagem muito alta. Tá com as maiores médias de pontos da NBA, 29 pontos por jogo. E aí fica difícil, né? Ainda mais recentemente, o LeBron teve um jogo aí com o Golden State Warriors de 56 pontos. E depois, 2 jogos depois, contra o Washington Wizards, ele teve outro jogo de 50 pontos. LeBron carregando demais. Ou se não tem o LeBron fazendo essas pontuações, empenhado, indo pro ataque direto no Lakers hoje em dia, o Lakers não vai pra frente. Porque o Westbrook tá mal, Anthony Davis tá machucado e o resto do time tem muitos veteranos e não tá contribuindo muito. Então, novamente, temos LeBron Noé atuando hoje. Agora você tá vendo, se você não viu o passado aí do LeBron Noé que a gente comentou aqui, agora você tá vendo no Lakers o tanto que o LeBron
é demais, joga muito, é gigante e o tanto que ele é Noé. E depois que você ouviu todos esses exemplos aqui que a gente falou, o LeBron é o maior e o melhor Noé da história da NBA. Mas o que me preocupa, principalmente hoje, é essa alta minutagem do LeBron e esse esforço físico em pontuações, rebotes e tudo mais. Porque o LeBron já tem 37 anos. Ele jogando muitos minutos dá muita margem para ele ter lesões. Então esse é o meu medo e acredito que de todo mundo, da torcida do Lakers, de todo mundo que ama o basquete e acompanha muito a NBA. Esse é o meu medo agora. É lindo, é lógico, né? Ver o LeBron fazer 56, 50 pontos. Mas a gente quer ver o LeBron jogando mais tempo. E não ficou dúvida nesse episódio, né? LeBron Noé, demais a carreira dele todinha. E já que a gente falou nesse episódio aqui tudo aí e alguns exemplos sobre quanto o LeBron é o maior e melhor Noé da história da NBA, não se esqueça de clicar no botão aqui embaixo, seguir e se inscrever no Rebodank. Então é isso, valeu, falou!